Olá, pessoal, Brasil, Europa, Estados Unidos, Eli Boda com a podcast Conversa entre Educadores, celebrando 15 anos da nossa série, que antes era uma publicação, e agora a gente está fazendo ao vivo, informal, entrevistando os nossos colaboradores. E eu estou aqui hoje com muito prazer, recebo a professora Grace Cardoso. Tudo bom, professora Grace? Tudo bem, Eliane? É um prazer estar aqui no podcast. Espero poder contribuir. Enfim, estou preparada para as suas perguntas. Tudo bem. Eu estou americanizando seu nome. É Grace ou Tá Grace? certinho? Não, tá Grace. bem, tá correto. É por conta da Grace Kelly. Ai, que legal. Tá falando de onde, professora Grace? Eu estou em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no Brasil. E aqui é Liboda, no estado de Washington. Cheguei da Guatemala agora, ainda tô com o negócio do fuso horário, mas vamos lá. Conta um pouquinho para nós quem é a professora Grace, sua formação e tudo Certo. mais. Joia. Eu gosto bastante de falar dessa trajetória porque ela é bem diversificada. Enfim, eu fui construindo aos poucos, claro, mas eu fui buscando aquilo que eu tinha de interesse realmente em aprender. Eu sou arquiteta e urbanista, eu me formei na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Na época ainda era Departamento de Arquitetura, pertencente à Escola de São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos. Hoje já faz na verdade já faz bastante tempo que é Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP. Eu sou natural de Ribeirão Preto, então já faz 9 anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim para compor o grupo de trabalho, os professores, o corpo docente da Atitus Educação. Na época que eu vim, 2016, foi em janeiro, dia 11 de janeiro de 2016, ainda era IMED. Acho que a Eliane lembra bem desse nome também. Sim. Enfim, eu fiquei, antes de vir para cá, claro, eu fiquei bastante tempo em São Carlos, fiz a graduação lá no Departamento de Arquitetura, e aí eu fui para a área da engenharia. É muito engraçado porque eu conto para os alunos que a gente, às vezes, precisa se desafiar. Se a gente quer aprender alguma coisa nova, a gente não pode ter medo, a gente tem que ir atrás daquilo que interessa e aprender o que for preciso. Claro, às vezes a gente não vai ter todo o conhecimento, na maioria das vezes não tem todo o conhecimento, e então nós pedimos auxílio aos colegas. Então, sempre tive auxílio de colegas da química, da própria engenharia, que me conduziram nas pesquisas. Então, o meu mestrado, na verdade, ele começou com uma ideia logo que eu entrei na graduação. É muito interessante porque quando eu entrei na graduação, eu fui visitar um primo do meu pai, meu primo de terceiro grau, e ele é pesquisador no Instituto de Química de São Carlos. E ele, até hoje, trabalha lá, enfim. É um cargo até que não existe mais. Hoje em Olha. dia, o cargo dele, na verdade, ele está como professor, pesquisador, mas o cargo dele quando ele entrou, foi de pesquisador, não era nem para docente, não. Mas, enfim. E aí ele fui conversar com ele, porque querendo ou não, embora São Carlos seja bem pertinho de Ribeirão, de carro dá 1 hora só, são 90 quilômetros de distância, querendo ou não, era a primeira vez que eu ia morar longe dos meus pais. E é engraçado até que quando meu pai me deixou lá no primeiro dia, ele perguntou se queria que ele ficasse. Eu falei, não, pode ir embora. Eu já estava Olha só. ambientada, já me sentia em casa no primeiro dia de aula. E aí eu fui conversar com esse pesquisador, que na verdade é primo nosso, e ele falou: depois você vem fazer um mestrado comigo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça toda a minha graduação. O que que eu vou fazer com ele na química? Meu Deus. Mas aí, claro, depois eu encontrava com ele lá pelo campus, mas não tive nenhuma relação de pesquisa, de trabalho, nem nada. Eventualmente a gente se encontrava para tomar um café e conversar. E quando eu estava para finalizar o TCC, falei, vou conversar com ele. Faltava ainda um ano. No começo do ano, antes de eu finalizar o TCC, em 2007. E eu fui conversar com ele, falei, e aí? Né, você falou para eu vir te procurar assim que eu estivesse finalizando a faculdade, eu estou aqui. O que que eu posso fazer? Né?
qual é a sua intenção? O que que a gente poderia trabalhar em conjunto, arquitetura, química? Aí ele falou que eu poderia buscar utilizar algum material que eles estivessem desenvolvendo ali no laboratório ou que já tivessem desenvolvido e aplicar na arquitetura. E aí ele me jogou com várias opções. Todas elas mais, eu não vou lembrar de cabeça quais eram, enfim, mas eram todas mais voltadas à sustentabilidade, ou seja, reuso de alguma coisa, fibras naturais, e uma delas me chamou a atenção até porque eu achei um pouco mais simples na época, imagina, saindo da graduação, indo para uma área totalmente diferente, falei, que será que eu vou fazer? E aí ele me apresentou uma espuma poliuretana derivada de óleo vegetal, que a gente chama de mamona aqui no Brasil. Em inglês, se eu não me engano, é castor oil. Não sei se você Uhum, já. sim. Então, E essa ideia saiu de lá, então a gente vê vários papers hoje em dia, né? aham. Falando do É, no castor meu, oil. Isso, no meu caso, tanto que foi um trabalho bem árduo, vamos dizer assim, porque estava aprendendo a pesquisar e já me coloquei numa dificuldade, assim, né, eu digo não é nem dificuldade, num desafio grande, porque eu fui para uma área totalmente diferente da arquitetura, mas conseguimos relacionar o uso da poliuretana como um isolamento térmico. Então a gente fez ali aplicou ela como isolante de forro, de cobertura e fizemos medições de temperatura. E realmente percebemos que apenas com o uso da mamona, né, dessa poliuretana, que além disso ela é biodegradável, claro que ela precisa estar em condições apropriadas para ser biodegradada, mas ela é biodegradável com o tempo, além de não, de várias questões relacionadas, inclusive a queima dela, ela não libera gases tóxicos, que era uma Olha. grande discussão. Inclusive, a gente ia entrar nessa parte no mestrado, mas não deu tempo, e no doutorado eu fui para outra área, que aconteceu mais ou menos na época que teve aquele incêndio na Boate Kiss. Então, a gente Hum, estava tentando pesquisar alguma coisa, mas a gente não tinha equipamentos para fazer uma análise mais aprofundado. detalhada, exato. Então, a gente fez, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome da técnica, mas a gente queimava uma pequena amostra da espuma e pela foto, fotocolorimetria, alguma coisa assim, dava para perceber que tipo de gás que era. Acho que a Eliane talvez conheça mais esse tipo de técnica. É que faz tanto tempo que eu não vou Sim, lembrar. não, mas a E, ideia é fantástica. E olha só, porque onde eu moro, nos Estados Unidos, a professora Grace também já deve ter viajado vários lugares do mundo. O isolamento térmico é um requerimento nas construções, né? uhum, Qualquer laboratório, qualquer casa, ele precisa ter um isolamento térmico para no inverno, principalmente, né? Nesses países frios. Ah, e especialmente no verão também, que não deixa escapar os gases. Mas muito bom, porque aqui a gente ainda usa os derivados de petróleo, né, no isolamento, uhum, geralmente. Então, uma alternativa natural é maravilhosa. E quais sim. foram os resultados, assim, o que te chamou mais atenção de trabalhar com a mamona nesse caso? Nesse caso, foi exatamente a questão de trabalhar com algo que pudesse trazer um benefício para as pessoas, quando elas estiverem usando, né? Você trouxe bem essa questão do uso da, da PU de petróleo, que ao ser queimada, tiver em contato com algum sinistro de incêndio, enfim, ela vai liberar gases tóxicos, e essa não liberaria. A gente não chegou a se aprofundar nessa análise, mas no primeiro teste que nós fizemos, ela liberou apenas CO2, já que é um material mais natural. E, e também a questão, né, da biodegradação. Ela pode ser descartada, assim, não que é para jogar em qualquer lugar, né, mas se ela Uhum. ficar num aterro sanitário, por exemplo, né, os micro-organismos vão degradar com o tempo e ela vai voltar, né, a fazer parte da composição natural ali. Então, não tem um impacto
né, na geração desse tipo de resíduo. E aí você falando da questão térmica, do isolamento, aí no doutorado eu fui trabalhar com a parte da climatologia aplicada à arquitetura, que foi a forma como eu analisei o comportamento dessa espuma aplicada como isolante térmico. Foi medindo temperaturas internas, superficiais e também temperatura do ar internamente. Só que aí no doutorado eu fui entender como é que é a flutuação climática. Olha só me metendo em coisas diferentes, né? Não, mas é isso que a gente É, precisa, de inovação, de gente, né, que tem coragem de sair de uma área para outra e integrar interdisciplinarmente. e Então, é parabéns, prof. isso. Ah, obrigada. Isso, inclusive, foi uma pergunta da minha seleção no doutorado. O professor, na época, falou: Mas o que um arquiteto vai fazer aqui na engenharia ambiental? Imagina, eu já tinha saído da engenharia de materiais. A engenharia ambiental está mais perto. Aí eu falei, justamente a minha resposta foi essa, os problemas são complexos, então eles dependem que a gente tenha uma abordagem mais multidisciplinar, quando não é transdisciplinar, que é ainda mais difícil de trabalhar a transdisciplinaridade, porque a gente ainda tem um conhecimento muito compartimentado. Mas aí eu fiz com muito mais tranquilidade, porque o doutorado tem um tempo maior, e fiquei lá aí foi na engenharia ambiental, e fiquei no Broa, na época era próximo da represa do Broa, lá em Tirapina, em São Carlos, e foi nesse momento que eu apresentei o trabalho que eu tinha desenvolvido no mestrado de PU, apresentei no Japão. Foi meu primeiro congresso internacional, foi lá do outro lado do mundo. O Olha que inglês legal. era terrible, mas tudo bem, deu para apresentar e foi muito bem. E, e é isso, assim. Então eu sempre gosto de me desafiar bastante. Ai, que legal, prof. E assim, a mamona, quando eu era pequena, né, há muito tempo no Brasil, ela era um matinho, né, uma erva daninha, alguma Uhum, coisa que não. Então, é uma coisa de baixo custo de produzir. Não é que você, por exemplo, aqui a gente tem óleos biodiesel e tal, mas vem da procedência, por exemplo, do milho, que tem que plantar, que era para estar alimentando as pessoas. Tem toda uma consciência assim uhum. social também, bem interessante de utilizar a mamona como Sim, produto, né? E isso. atualmente, professora Grace, qual que é a sua área de atuação? Então, durante o doutorado, eu fui mais para essa área da climatologia aplicada, aplicada no sentido de entender como as temperaturas internas se comportam com a variação das temperaturas externas. Só que aí considerando a passagem de frentes frias, porque como eu estava trabalhando em São Carlos, lá para nós não existe inverno necessário, não é bem um inverno, existem entradas periódicas de frentes frias que dão uma balançada, uma modificada assim, um pouco nas temperaturas durante o inverno, então, quando elas acontecem mais. Aqui no Rio Grande do Sul é diferente, a gente já tem, até por questão da latitude, uma posição geográfica mais favorável para ter temperaturas mais baixas por conta da insolação ser um pouco menor. Então, aqui a gente tem invernos um pouco mais rigorosos, não só pelas entradas de frentes frias. Então, eu vim, antes até de finalizar, estava, na verdade, finalizando o doutorado, e surgiu a possibilidade de ir para São Paulo e fazer pós-doutorado em sustentabilidade. Só que aí eu fui para a água, porque lá o supervisor queria ter um ano sabático e ele foi para Berkeley. Ele foi trabalhar em Berkeley e eu fiquei cuidando do laboratório. Então, foi um ano assim para ampliar novamente as minhas possibilidades de pesquisa. Então, aprendi um pouco sobre reuso de água, reaproveitamento de água, os tipos as tipologias, classificações de águas diferentes, já que o grupo era voltado para abastecimento e saneamento, mas não aplico muito esse conhecimento atualmente, porque eu voltei para arquitetura e para a questão da climatologia, que é o que eu faço ali na Atistos, no mestrado e agora no doutorado,
a gente tem disciplinas voltadas para climatologia aplicada à arquitetura e também ao urbanismo. E com o doutorado a gente vai trabalhar a questão também de projetos mais biofílicos, do ponto de vista urbano, principalmente, para que a gente consiga ter, acho que é mais conscientizar, acho que os profissionais dessa necessidade de reinserir a natureza nos nossos meios, né, Olha, a no nosso professora meio Grace, urbano. outra vez um pouquinho integrando outra área, né, a biologia. Que legal. Aham, claro. E uma pergunta antes da gente continuar, que às vezes há uma dúvida. Eu trabalhei também um pouquinho na arquitetura e aqui eles chamam arquitetura e paisagismo, né, o landscaping. E por que urbanismo? Eu não sei se no Brasil já alguma vez o curso foi classificado como arquitetura e paisagismo ou é totalmente diferente? Eu vou ser sincera que, desde que eu entrei na faculdade, sempre foi arquitetura e urbanismo. Então, a gente acaba trabalhando questões relacionadas ao objeto construído, né, a edificação, seja para qual uso for, e a inserção dele no contexto urbano. Mas aí, claro, com as disciplinas de urbanismo, a gente também trabalha um pouco de planejamento, ou seja, pensando também na distribuição, no zoneamento dos usos, no parcelamento do solo. Então, a arquitetura ela vai nesse quesito. A gente tem paisagismo dentro do contexto da arquitetura, mas ele acaba não sendo uma disciplina. Ele Ah, faz parte líder, do projeto exatamente. do arquitetônico. E É olha que diferente, né, em sim, outros lugares que eles dividem o planejamento urbano, que seria o urbanismo, enfim. Claro, o urbanismo é um pouco mais amplo até que o planejamento, né? O urbanismo também vai lidar com morfologia, desenho, que é o que nós também aprendemos um pouco um pouco que eu digo, porque é muita coisa, é é tanta muita coisa. coisa, que na graduação não dá tempo de aprender tudo e nem ensinar tudo. É. E se tem algum arquiteto escutando, assim, né, jovem que está se formando, porque a prof. Grace trabalha com futuros arquitetos, é muito interessante aqui, porque para você se tornar um arquiteto, para você assinar um projeto, você tem que fazer o curso, então, de arquitetura, aí você tem que fazer uma especialização e trabalhar sobre a supervisão de alguém que já é um arquiteto com licença e tal, por um bom período de tempo. Então, é uma coisa de mais ou menos uns 7, 8 anos de envolvimento até você poder assinar um projeto. No Brasil é um pouco mais condensado essa Isso. profissão regularizada. Sim, sim, nós temos o nosso conselho, agora é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É exigido dos cursos de graduação que tenha a disciplina de estágio, que exista uma carga horária. Eu não vou lembrar agora de cabeça, enfim, quantas horas precisam ser dedicadas ao estágio, para que eles tenham esse contato com o mercado. E o que nós recomendamos para os alunos em geral é que eles explorem, que eles não fiquem apenas no mínimo, eles explorem todas as possibilidades de atuação, seja em projetos de interiores, seja também em projetos maiores, que geralmente são as construtoras que acabam executando. Mas Muito não. E interessante aí essa supervisão acaba sendo parte do currículo, do como você currículo. mesmo colocou, só que 5 anos, não de 6, 7 anos que você mencionou. Muito legal. Prof, eu sei, a nossa podcast tem tempo limitado, mas eu quero tocar num assunto importante, porque o pessoal sempre fala em microclima, né? Como que eu posso mudar o ambiente nesse dia, aquecimento global, Passo Fundo está quente, o Canadá está queimando, os Estados Unidos está queimando. Primeiramente, o que é o microclima? Como que o cidadão que está escutando, que não é da arquitetura, né? Porque o meu público também é bem variado, que a gente pode contribuir para melhorar isso? Certo. Bem, inclusive eu dei aula exatamente disso ontem para os alunos da graduação. Que Falando em legal! Vamos termos, escutar a aula da prof, então, um pouquinho antes da aula. falando em termos mais gerais, nós temos diferentes escalas climáticas. A gente vai ter tanto aquela escala global do planeta, e aí nós vamos descendo. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, até porque eu não tenho aqui os desenhos. A gente vai diminuindo a escala conforme a gente vai se aproximando
da escala humana. Então, a escala que nós trabalhamos em arquitetura, por exemplo, é a escala principalmente microclimática, que está ali em torno, né, depende muito do dossel, ou seja, da altura das edificações. Então, é onde a gente consegue atuar. E o microclima, ele vai ser específico para cada parte, por exemplo, falando assim de território urbano, ele vai ser diferente, vai ser muito mais variado do que numa área rural, por exemplo. Porque a gente vai ter muito mais elementos que vão contribuir para modificar as condições climáticas iniciais. Quais seriam essas condições climáticas iniciais? Temperatura, umidade, vento, tanto direção quanto velocidade. Ah, mais essas assim que a gente consegue perceber até fisicamente, porque quanto mais árvores nós temos, a gente consegue perceber que é uma temperatura mais agradável, principalmente agora no calor. Quando a gente tem prédios mais altos, a gente tem existe a tendência de ter um aquecimento maior dessa região, dependendo, claro, de como ela está inserida. Então, o microclima é muito variado. E a forma como a gente consegue exercer assim a mudança dele é verificando quais são as necessidades, né? O que que eu preciso? Eu preciso resfriar esse lugar, eu preciso aquecer, e o que que eu posso fazer sem ter um custo muito grande? Por exemplo, de repente, eu plantar uma árvore mesmo, né? Se é uma Ai, que questão de bom, pessoal calor, ouvindo. Vamos plantar uma árvore. é plantar árvore e não tirar. Ah, o pessoal briga, fala bastante, mas árvore dá trabalho. Todo mundo é um ser vivo. Então, é claro, ela vai perder folhas, a gente tem que ter uma paciência, tem que ter. E é essa conexão, é essa essência que a gente precisa resgatar. Tanto que a gente fala bioclimatologia ou bioarquitetura está relacionado com seres vivos, tanto nós mesmos quanto a natureza. Então, a gente tem que estar articulando isso. Então, o microclima, como eu posso dizer, são as condições climáticas, de temperatura, principalmente temperatura, umidade e ventos de lugares específicos. Então, ela vai ser variada. Eu, por exemplo, moro numa região mais alta. Então, pela topografia e por não ter prédios muito altos próximos, eu consigo ter mais ventilação natural. Enquanto que no centro da cidade, por ser uma área mais baixa em relação, né, à topografia, e prédios mais altos já não tem uma circulação, uma ventilação tão efetiva. E também tem mais prédios, então os materiais construtivos eles absorvem mais calor e eles reemitem mais calor do que as áreas vegetadas. Enfim, então tudo isso vai variar e digamos que o clima da cidade, da área urbana, é uma somatória, entre aspas, né? Não é bem uma somatória, mas é um equilíbrio ali dinâmico entre todas essas variações em escala menor, né? Quem fala bastante disso, Eliane, é o Timothy Oak, que é um geógrafo canadense. A gente aprende a trabalhar com ele a partir disso. Então, ele faz a primeira, não é o primeiro, mas é o que é a base que nós estudamos em climatologia urbana, é o Tim Oak. Olha que Né? dica importante. Muito O bem. livro, o livro dele chama Boundary Climate. Então, a, a camada limite urbana, né? Uhum, muito importante, especialmente nesse dia. Então, o pessoal que está escutando esse podcast quer plantar uma árvore, aí já é um benefício, mesmo que não esteja procurando fazer todo um projeto arquitetônico. Professora Grace, e se o pessoal de casa quiser te contactar, qual seria o melhor espaço, a melhor maneira? Eu tenho o meu e-mail pessoal, que eu acho que é mais fácil, né? Porque ele vai me seguir para todos os lugares. Tenho também o Instagram e profissional, e eu acho que, né, se for uma questão mais profissional, pode ser também. Eu não sei se eu escrevo aqui no chat ou e você depois passa, como tu acha melhor. Quando essa podcast for ao ar, a gente põe o link, então, abaixo para o pessoal Pode? Uhum, contactar, pode depois a sim. gente pode fazer como comentário. E uma mensagem final para quem está te ouvindo.
De toda essa trajetória que é inspiradora ou dessa área profissional que é importante também, de sustentabilidade, qual seria a sua mensagem final, prof? Ah, não precisa ser resumida numa frase, né? Não, Pode ser mais. Tá bom. claro. Eu acredito que a gente tenha que ter mais responsabilidade. A gente tem que assumir o nosso papel na sociedade e não apenas pensar nos nossos, no que eu vou ganhar com aquilo. Eu acho que quando a gente vive em sociedade, a gente tem que pensar num contexto maior. Porque o que for trazer benefício para o próximo, naturalmente vai ser um benefício também para mim. É o bem que vai se espalhando. Sabe, a corrente do bem que vai se espalhando. Então, se ela é forte, se ela tem propósito, ela não tem como dar errado. Então, eu acho que é nisso. A gente tem que começar a pensar mais num contexto coletivo. Só assim, a gente consegue ir mudando aos poucos o nosso entorno. É claro que a gente não vai salvar o mundo, mas pequenas ações vão gerando, né, como um efeito dominó, acabam também gerando sementes novas, né? Então é isso que eu tento passar também para os meus alunos. Linda mensagem. Tem a teoria do caos lá, que é a da asinha da borboleta, lá, né, num espaço Aham, distante, pode nos afetar também, eventualmente. E dos deveres, que a gente quer os nossos direitos, mas como cidadãos a gente tem deveres, né? Até na Constituição brasileira, lá, se você uhum. resgatar, né, todo mundo tem direito ao meio ambiente equilibrado, mas com o dever de, né? Então, vamos relembrar isso. Exato. Ótimo podcast, foi um prazer conversar com você. Aí uma trajetória linda de São Paulo ao Rio Grande do Sul. E como que é essa diferença? Se adaptou bem ao Rio Grande do Sul E ou sente saudade de alguma coisa específica? a família, principalmente os meus pais, meus familiares estão lá, mas agora eu também tenho já meu marido aqui, minha família aqui no Rio Grande do Sul. Então, né, a gente consegue equilibrar emocionalmente. Em termos de temperatura, eu me aclimatei. Então, no começo foi difícil, porque Ribeirão é bem quente. Mas eu me aclimatei bem depois aqui. É o tempo do corpo se adaptar. No começo era lençol térmico no inverno. Agora não, agora é chimarrão. Então é bem tranquilo, foi bem fácil. Ai, que bom, Prof. Grace. Muito obrigada, pessoal de casa que está ouvindo também, e até a próxima podcast.